Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Trincheira Final, um programa feito especialmente para você e que engloba muitos e muitos assuntos. E por que não dizer sobre essa grande questão que estamos vivendo nesse pós-modernismo? Será que o mundo realmente vai acabar? Será que todas as coisas serão destruídas, eliminadas por um poder supremo maior? Ou será que o ser humano mesmo irá se exterminar? Ou será a inteligência artificial com seus exterminadores que não vem do futuro, pelo contrário, vem da atualidade? Bom, aqui neste episódio nós vamos desvendar uma das maiores perguntas já feitas nesses últimos dias. Rússia, qual o seu verdadeiro envolvimento? Qual é a sua verdadeira missão acerca do fim de todas as coisas? Será a Rússia o poder que irá exterminar? Será a Rússia o poder que irá dominar? Bom, vamos ver um pouquinho mais o que a Bíblia diz sobre isso e o que nós podemos ver nesses últimos dias, acerca das últimas coisas que estão acontecendo no mundo através da geopolítica. Fique comigo e vamos para cima. Quando olhamos para o cenário hoje geopolítico, nós vemos que todas as nações, de alguma forma, estão mexendo seus pauzinhos. Estão criando oportunidades, olhando para o horizonte, de uma forma que possam ou se destacar, ou se livrar, ou até mesmo se recuperar de perdas do passado ou até mesmo perdas do presente. Nós vemos hoje uma instabilidade muito grande na ONU. Me parece que ninguém mais respeita essa instituição criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, onde quase todos os judeus foram exterminados, ou pelo menos grande parte. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a construção do Estado de Israel, as coisas pareciam que iriam ficar melhores, mas pelo contrário, e já se acreditava nisso, virou um caos. Nações ao redor do povo de Israel não permitiam a existência do Estado do mesmo. Atacaram, tivemos guerras de apenas 6 dias, acredite, aonde Israel saiu vitorioso. Sempre houve e sempre haverá uma discussão sobre quem é dono do que e aonde devem estar todas as coisas. Bom, nesse cenário político nós entramos muito para frente na chamada Guerra Fria, onde países da antiga União Soviética agora disputavam terrenos pelo planeta Terra com os famosos aliados, por que não dizer a OTAN, que também dá para chamar de aliados. OTAN e todos os seus queridos países que fazem parte do mesmo, um deles muito poderoso, os Estados Unidos. Bom, dito isso, entendemos que depois, com a queda da União Soviética, a Rússia perdeu muitos aliados, terrenos, ficou de certa forma num caos em si mesma. Mas, com a ascensão do Vladimir Putin, as coisas deram uma melhorada, tudo se equilibrou. Então, começa agora o grande dever do Putin em buscar alcançar suas antigas fronteiras, por que não dizer a famosa cortina de ferro, para se proteger de um expansionismo da OTAN. A Rússia sempre vai fazer frente a esses países, por ser talvez comunista, por ser talvez socialista, por ser talvez egocêntrica, por ser talvez só um país que goste disso. Não tem como saber. O que sabemos é que a Rússia hoje ela tem isso em mente através de Vladimir Putin. Ela não mede esforços, não respeita tratados e leis e de uma forma muito não amigável ela passa a anexar alguns países que fazem parte da sua fronteira, como a gente viu, com a Ucrânia. Então, Ucrânia e Rússia hoje estão em uma guerra. Quando falamos em guerra, é guerra de extermínio de jovens, de principalmente idosos, e muito lamentável
que dois países vizinhos estejam nessa situação, mas estão. A Rússia tem se demonstrado uma potência muito forte e ao mesmo tempo incapaz de promover guerras, porque não conseguiu ainda resolver essa questão com a Ucrânia. A Ucrânia que se defende como pode, contando com a ajuda de países que pertencem à OTAN, e também dos Estados Unidos, de certa forma, né? Até onde sabemos. A Ucrânia então tenta tirar essa vontade de Putin de tomar conta do seu próprio país. Está lutando e nós não sabemos ainda, porque o conflito não acabou, não sabemos para que direção vai tomar. O que sabemos é que Israel e Irã estão aparentemente em trégua, possivelmente vão continuar se atacando, seja por guerras de procuração, né, onde o Irã fornece armas, né, suporte para grupos como Talibã, como Hamas, enfim, para atacar Israel. Israel então e Irã vivem nesse grande dilema. Então a gente passa a ver que o mundo realmente está em um caos, não está fácil. Mas vamos avançar para ver o que a gente pode entender um pouco mais, além disso. O que sabemos com certeza é que a Rússia e seus aliados terão um papel fundamental, né, e essencial na guerra que a gente encontra em Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog. Sabemos que as nações vão se encontrar, elas vão continuar disputando e isso vai culminar nessa grande guerra. A Rússia tem grande influência pelo mundo, até a gente acha que não, mas é um país que já tem, de certa forma, né, não concordado com algumas atitudes de Israel. É um país que tem apoiado o Irã e tem apoiado todos os seus aliados, nos quais muitos e muitos desses não concordam com Israel. E alguns até não concordam com a própria existência de Israel. A Rússia tem um papel fundamental no que está por vir. Acreditamos que a guerra de Gog e Magog será um momento tão definitivo, né, não só para a eternidade, mas também como para o nosso mundo. Então olhar hoje para a Rússia e ver através dela uma potência, né, junto com seus aliados marchando para essa guerra, nos leva a pensar no que está acontecendo nesses últimos dias. Será a Rússia então que irá de certa forma destruir Israel? Será a Rússia que irá governar o mundo que está por vir? Nós ainda não temos nenhuma certeza. Nos baseamos em algumas passagens bíblicas, algumas profecias, das quais todas já se cumpriram acerca de muita coisa, mas quando olhamos para a guerra de Gog e Magog, olhamos para a Rússia de hoje, nós temos a impressão, e por que não dizer certeza, de que sim, é muito possível que Rússia fará parte daquela grande guerra. Uma guerra que será aniquiladora. Uma guerra como nunca vista antes. Não há na história e não haverá uma guerra das quais é descrita em Ezequiel 38. Nos leva a pensar, será que realmente esse é o fim da Rússia? Será que a Rússia vai ser aquela nação que vai levantar uma bandeira contra Israel e contra os seus aliados? Será que essa será o verdadeiro? Será que esse será o verdadeiro caminho que a Rússia tem para tomar? Será que o que está acontecendo hoje com a Rússia não é literalmente para que ela venha fazer esses exercícios, essas movimentações, se preparando já para aquele grande dia? São questões que nós levantamos todos os dias, analisamos e ficamos atentos. Porque, como disse Jesus, devemos orar e vigiar. Nenhuma nação no mundo, nenhum governador, né, no mundo, existe sem o consentimento de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está, desde o começo dos tempos, Ele está administrando tudo. O Senhor tem sido, de certa maneira,
muito bondoso com a humanidade. Vemos que alguns países não respeitando acordos, não respeitando o direito das pessoas de ir e vir. Existem países que perseguem pessoas que pensam diferentes. Existem países que não admitem outras religiões. Existem países que não admitem pessoas que têm escolha própria, né? No sentido de, se a pessoa decidir ser homossexual, alguns países não permitem. Se a pessoa quer ter qualquer tipo de planejamento que seja contrário àquele país, são caçadas, perseguidas e mortas. Mas nós não podemos pensar assim. Nós temos que conviver com pessoas, né, que têm suas próprias escolhas e nós devemos respeitar isso. Principalmente nós que vivemos em um país, em um estado de direito, devemos apoiar essas pessoas que estão pelo mundo sendo perseguidas, porque com certeza Jesus faria o mesmo, independente da sua religião. Independente se você é ateu, se você é islâmico, se você é cristão, se você é judeu, não importa. Somos todos irmãos e vivemos debaixo de um sol, de um céu. Não há outro planeta. Nós vivemos em um mundo e infelizmente parece que vivemos em mundos diferentes. Mas devemos ficar atentos. Há uma movimentação sim. É como num jogo de xadrez. As peças já estão sendo colocadas e os movimentos estão sendo feitos. Existe um planejamento, existe algo obscuro que nós não conhecemos, que está sendo nesse momento, está sendo jogado, está sendo feito. Movimentos nesse tabuleiro estão sendo feitos e nós estamos no meio de tudo isso. E a gente precisa ficar atento. Nós não podemos cair na armadilha de notícias que não fazem sentido. Nós não podemos tomar partido de lados que não fazem sentido. Precisamos entender que o que a Rússia está fazendo não é certo. A invasão de um país, a invasão de uma nação não é correta. Os motivos pelos quais a Rússia tomou essa decisão, se de certa forma está sendo discutido, é verdadeiro, porque no final da Segunda Guerra Mundial a OTAN deveria ter sido desfeita, mas não foi, e isso alertou a Rússia como uma ameaça. Então eles estão, no olhar deles, a Rússia está se defendendo da ameaça, né, que vem através da OTAN, e nós todos sabemos que talvez não seja isso, mesmo entendendo que há uma possibilidade sim, de expansionismo, né, de luta. Por que toda essa luta? Porque tudo culmina em um só momento. Gog e Magog, a grande guerra de Gog e Magog. E será a Rússia agora, né, a artista, o roteirista de tudo isso que está para acontecer? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que algo muito estranho está acontecendo e está acelerado, principalmente depois dessa tecnologia ter avançado muito provavelmente nós teremos notícias cada vez mais avassaladoras, tristes, devastadoras, que nos levarão a pensar: será que estamos nos aproximando desse fim? Será a Rússia agora um poder incontrolável que irá tomar conta do mundo, assim como os Estados Unidos tenta fazer e faz? Será a Rússia esse poderio que irá culminar na vinda de um ser perverso? Bom, vamos ter que aguardar para saber. Mas até lá, eu peço que você deixe seu like, comenta aqui o que você achou sobre tudo que foi discutido, deixe sua opinião, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative os sininhos. Teremos muitas conversas pela frente e eu conto com o seu comentário, com a sua perspectiva, porque o que pode fazer a diferença é você. Um abraço e fique com Deus.